Continuando com as explicações do Rav Shneur Zalman, agora ele nos traz respostas para algumas questões que foram propostas no início dessa apresentação, baseado naquilo que nós vimos até agora, baseado no que ele nos explicou anteriormente. Nós começamos a entender a resposta das questões que foram propostas. Na linguagem do Alter Rebbe, Vezeu Shamru Razal, esse é o significado daquilo que disseram os nossos sábios de abençoada memória, Ashrei Mishebalekan Betalmudo Beyado, em relação às almas que no pós-vida chegam às portas do paraíso, por assim chamar, que lá se afirma, se exclama: sorte, felizes aqueles que chegam aqui, que chegaram aqui com estudo, com seu estudo na mão, o estudo da mão, o estudo prático, o Talmud, né, que isso envolve a Mishnah, Gemara, Halachá, na mão significa o estudo prático, funcional das leis da Torá. E nós perguntamos, aparentemente esse estudo ele se refere à nossa existência aqui no plano terrestre, não é um estudo inspiracional, não é um estudo abstrato de alta espiritualidade, não é um estudo esotérico e místico, não é um estudo que serve para meditação, etc. Então, qual a função? E aqui nós podemos entender que na prática temos que saber como nos conduzir, por isso é necessário estudar todas essas leis, todas essas questões mundanas, terrestres. Mas por que isso é imprescindível para a alma que chega desencarnada, a alma só no plano espiritual, elevado, no paraíso celestial? A tal ponto que se diz como se fosse um visto de entrada, que sem isso a alma não pode ter acesso ao paraíso. Por isso se fala feliz daquele que chegou aqui com esse estudo na mão. Então, baseado naquilo que pudemos expor anteriormente, quando nós falamos sobre a essência da Torá, e nós vimos que na escritura a Torá é chamada do exemplo anterior, o exemplo que reflete o ser anterior e superior a tudo que é Deus. Em outras palavras, a Torá, da forma que ela é captada por nós aqui, no plano terrestre mundano, etc., dentro do nosso intelecto físico, ela está revestida de fato em assuntos mundanos e terrestres, mas tudo isso, como nós vimos, é um exemplo. Alguns diriam que não passa de um exemplo para entender o ser anterior, o ser superior a tudo, para entender e chegar à própria essência divina. Então, baseado nisso, nós entendemos por que afirmam os sábios, feliz aquele que chega aqui com esse estudo na mão. Com isso os sábios estão querendo nos dizer para que uma alma possa usufruir da recompensa oferecida no paraíso celestial e espiritual. No que consiste a recompensa, diferente do que alguns vão pensar? O paraíso não é comer os pratos preferidos todos os dias, ou prazeres físicos, corpóreos, que é aquilo que a gente conhece aqui nesse mundo. Na verdade, o prazer espiritual do Gan Eden é uma coisa inimaginável para nós. É uma coisa que a gente não pode, como Maimônides descreve, assim como Deus nos livre, uma pessoa que nasceu cega, não faz ideia do que sejam cores, assim como uma pessoa que sempre foi surda não pode conceber o que sejam notas musicais. Da mesma maneira, nós aqui, seres físicos terrestres, incorporados aqui no plano material, tudo que nós conhecemos, tudo que faz parte da nossa existência gira em torno do físico material. Então conhecemos prazeres corpóreos, prazeres físicos, materiais. Nós não imaginamos a grandeza infinita do prazer espiritual. Qual o prazer espiritual no Gan Eden? Aquilo que os nossos sábios dizem, Lehenot miziv ha-Shekhinah, usufruir do brilho, da luz, do reflexo da Shekhinah, da própria presença divina. Isso também é através de uma compreensão mais profunda e espiritual elevada da própria Torá, conforme ela é estudada, aprendida
ensinada no Gan Eden, no paraíso superior. E isso causa um prazer, um deleite inimaginável, inacreditável, que não podemos sequer conceber hoje em dia. Mas para que isso aconteça, para que a alma tenha acesso a isso, cada alma precisa chegar nas portas do Gan Eden, como portando esse seu estudo na mão. O que significa esse estudo na mão? O estudo da Torá que a pessoa realizou aqui no plano mundano e terrestre. Por que isso é imprescindível? Baseado no que explicamos, o exemplificado só pode ser captado, só pode ser entendido através do exemplo. Só vai entender a ideia original em si aquele que captou e entendeu bem o exemplo. Captar direto a ideia original, isso é muito elevado, está além da compreensão do aluno. Portanto, só vai conseguir chegar e ter acesso à ideia, à tese em si, aquele que se concentrou e captou e entendeu bem o exemplo. E a partir do exemplo ele vai poder entender, chegar também ao exemplificado. Então, da mesma forma que, tendo isso como ilustração, sabemos que não é possível chegar à tese em si, à ideia original, a não ser que se entenda, se compreenda primeiro o exemplo. Somente aquele que entendeu, prestou atenção, captou, entendeu bem o exemplo, vai poder chegar em seguida a entender e absorver também o exemplificado, a ideia em si. Agora, se a pessoa ouviu o exemplo, entendeu, de forma geral entendeu o exemplo, mas um mestre acurado, minucioso, ele faz com que cada detalhe do exemplo corresponda a um aspecto do exemplificado, da ideia original que ele quer transmitir. Portanto, quanto mais a pessoa entender bem o exemplo com todos os seus detalhes, com todas as suas minúcias, ele vai entender melhor também, mais tarde, o exemplificado, a tese, a ideia em si original. E, por outro lado, se faltar na compreensão de alguns aspectos do exemplo, ele pode chegar a ter algum acesso ao exemplificado, à ideia em si, mas o acesso à compreensão não vai ser plena, não vai ser completa. Ou talvez ele nem consiga em absoluto captar o exemplificado. Por quê? Porque ele perdeu no próprio exemplo alguns aspectos, alguns detalhes que no fundo são essenciais e importantes para depois serem projetados no entendimento do exemplificado da ideia em si. Em outras palavras, da mesma maneira que não há outra forma de captar o exemplificado, a tese em si, a não ser através do exemplo, é o exemplo que nos habilita a chegar ao exemplificado, a tese mais profunda original. E por isso, quando a pessoa não entendeu e não captou o exemplo, se falta o exemplo, então ele não terá acesso, ele não terá forma e meios de chegar ao exemplificado, à ideia original. E mais do que isso, como nós falamos, não só que se ele não entendeu, não estudou o exemplo, até mesmo se ele perdeu um detalhe, um aspecto do exemplo, isso também pode comprometer e prejudicar toda a captação, todo o entendimento do exemplificado da tese em si. Da mesma maneira, nos diz o Alter Rebbe, da mesma forma, projetando isso em relação à Torá e Deus, quando falamos que a Torá serve, mesmo a Torá, conforme está revestida no nosso plano terrestre em assuntos físicos mundanos, materiais, mas a Torá nos serve de exemplo para depois captar o exemplificado que é a própria essência divina. Que no caso, para depois poder usufruir do brilho da luz divina da Shekhinah no Gan Eden, no paraíso celestial. Então, uma vez que nós entendemos e captamos que, na verdade, a Torá aqui, ela é o exemplo, ela serve de exemplo, que através desse exemplo nós vamos chegar à ideia original. Qual é a ideia original aqui? Qual é o exemplificado? Através da Torá, tomando a Torá como exemplo, através disso, e somente através disso é que nós vamos poder captar algo
do ser anterior ao mundo, do ser divino. Por isso a Torá é chamado o exemplo anterior, do ser anterior, superior. Por isso é imprescindível, indispensável que a alma chegue ao Gan Eden, ao paraíso celestial, com o seu estudo na mão, tendo estudado a Torá aqui no plano mundano, ou seja, em outras palavras, que a alma entendeu bem o exemplo, entre aspas, para poder, no Gan Eden, no paraíso celestial, ter acesso ao exemplificado que é a própria luz divina infinita. É a essência de Deus que está embutida, às vezes até camuflada, dentro da Torá. Mas para isso, primeiro, ele precisa entender o exemplo, precisa captar a Torá como ela é aqui no nosso mundo. Então, quando a alma chega às portas do Gan Eden, do paraíso, isso é indispensável, somente quando a alma captou, assim como o discípulo, somente quando ele captou bem, entendeu bem, absorveu bem o exemplo, somente então e somente através disso é que ele vai poder contemplar e entender bem o exemplificado. E aqui no caso das almas que entram no paraíso, o exemplificado, a ideia em si é a Shekhinah, a presença, a revelação divina, usufruir desse deleite, desse prazer, do conhecimento divino, da proximidade e conexão com Deus. E isso sacia a sede espiritual da alma no Gan Eden, porque as nossas almas, quando não estão mais incorporadas, quando elas estão apenas no plano espiritual, então os desejos, a vontade da alma não são os nossos desejos e ambições aqui. O desejo da alma é conhecimento divino, a proximidade com Deus. E isso só pode ser saciado no Gan Eden através do estudo da Torá, que é feito naquele plano espiritual. Mas esse estudo, ele tem como condição sine qua non o estudo que a alma incorporada realizou aqui no mundo terrestre, estudando a Torá conforme está revestida aqui nos assuntos mundanos. Assim como o aluno, de forma direta, ele não consegue absorver a ideia em si. Se a ideia for transmitida, se fossem tentar transmitir a ideia para o aluno sem metáforas, sem exemplo, sem ilustrações, a ideia seria muito profunda, muito complexa para ele, e ele não conseguiria entender nada. Não? Da mesma maneira, se diz, o mesmo acontece conosco. Se a pessoa não tiver nas mãos o exemplo, ou seja, se a alma não tiver estudado aqui no plano terrestre a Torá conforme está revestida de forma mundana, etc., ele não terá outra maneira, ele não terá forma de ter acesso ao exemplificado, à essência da Torá, que reflete a própria essência de Deus. Por isso se diz, quando falta Talmud Obeador, se faltar o estudo nas mãos da pessoa, se faltar o estudo, o exemplo para a alma, aquilo que ela estudou aqui nesse mundo, ele não terá, assim como o discípulo não pode entender de forma direta o conceito, da mesma forma a Torá é a ponte de ligação, a Torá é o trampolim de elevação para a alma, que vai permitir a Torá que estudamos aqui nesse mundo, mesmo a Torá encoberta de leis que versam sobre assuntos materiais, físicos, terrestres, etc., mas o principal é que isso serve de exemplo, e através disso, e na verdade somente através disso é que nós vamos poder chegar ao exemplificado que a alma mais tarde vai poder captar a ideia em si. Qual é a ideia em si? Própria essência divina, o prazer de usufruir o deleite da proximidade com Deus, do ser superior, do ser anterior. A tal ponto se fala e se enfatiza que mesmo que faltou até aparentemente um mínimo detalhe na compreensão do exemplo, então vai faltar no exemplificado, ou isso pode até comprometer o entendimento de toda a ideia que está por trás do exemplo. Por isso, em primeiríssimo lugar, é necessário se concentrar e entender bem o exemplo. Somente quando entendemos o exemplo com todos os seus detalhes, com todas as suas minúcias, com todas as ilustrações, quando entendemos o exemplo em todos os seus aspectos, então isso vai nos habilitar em seguida a entender a ideia em si.
E aqui, nesse caso que estamos falando, através do entendimento da Torá no plano físico, a alma em seguida vai poder, no Gan Eden, no paraíso celestial, espiritual, chegar e captar a própria essência de Deus, o que isso representa o prazer máximo para a alma e para toda a criatura.